Passaremos então a chamar ao púlpito o Dr. Miguel Coelho, candidato ao Conselho de Administração, foi vice-presidente do Instituto de Segurança Social e administrador do Montepio Valor e, nomeadamente, membro do Conselho Geral de Administração da Associação Mutualista. Muito boa noite a todos. Bem, desta vez a Salomé quase que acertou em tudo, não falhou. Bem, antes de mais cumprimentar os amigos e amigas do Montepio. Hoje é uma responsabilidade acrescida. Tenho aqui muita gente que, para além de ter trabalhado comigo, são amigos, verdadeiros amigos e com os quais passamos algumas aventuras na Associação Mutualista há uns anos atrás. Portanto, isto é uma responsabilidade muito grande hoje. Bem, de qualquer forma, para quem não me conhece, eu sou funcionário, sou quadro da Caixa Económica desde 2004 e, neste momento, exerço funções na Associação Mutualista como administrador, com o Fernando. Somos os dois dissidentes. Esperemos que isto daqui a uns dias passe. E gostava só também de chamar aqui a atenção para o seguinte. Há pouco falava-se no programa, nós temos um programa que não foi feito por uma consultora. Aqueles compromissos resultaram exatamente de uma discussão muito profunda, nem sempre consensual, mas chegámos ali a um ponto que eu julgo que é um ponto importante de partida para a nossa caminhada, no sentido de recuperar o Montepio. Nós andámos pelo país, de norte a sul, e eu não vivi esses tempos da maioria silenciosa, mas eu acho que há uma maioria silenciosa que está cada vez mais com a nossa lista. Isso significa também que a mensagem está a passar, e uma mensagem pela positiva. São 158 mil pessoas as que são associadas aqui no Distrito de Lisboa. Significa 7% da população. É muita gente, não é? E muita gente confia num projeto, que é o projeto da Associação Mutualista, tal como outros, não centenas de milhares, mas dezenas, confiaram no século XIX e criaram este projeto. Um projeto, ao fim e ao cabo, da sociedade civil, que procurou o quê? Resolver problemas da sociedade civil. Num tempo em que o Estado não intervinha, em que cada um estava à sua sorte, um grupo de lisboetas resolveu inovar socialmente, criando a Associação Mutualista. E desde essa altura, a Associação Mutualista tem sido gerida sempre com um princípio muito firme, que é o de que nunca se dá um passo maior do que a própria perna. Aliás, quando o Dr. Silva Lopes me convidou em 2004 para integrar o Montepio, Montepio significava o quê? Montepio significava segurança máxima. Era uma espécie de Fort Knox dos Estados Unidos. Era mais seguro do que a Caixa Geral de Depósitos para muitos. Bem, enfim, e este caminho que foi percorrido desde 1840 assentou em quê? Democracia, liberdade, transparência, justiça e solidariedade. O que é que aconteceu entretanto? Essa trajetória foi interrompida. E foi interrompida por ações individuais. Ações individuais desvirtuaram a natureza do Montepio. E adotou-se uma estratégia que não estava em linha com aquilo que era a origem e o ADN da instituição. E é por isso que há uma nuvem negra que paira sobre a Associação Mutualista. E é por isso que hoje a Associação Mutualista enfrenta uma crise de reputação que é fatal para a sua ação, mas também para o seu desenvolvimento. E a pergunta que se coloca, como é óbvio, como é que uma instituição que baseia a sua atividade na confiança pode desenvolver a sua atividade sem confiança? Não pode. É impossível. E, portanto, no nosso projeto, a recuperação da confiança é o alfa e o ômega. Mas não chega a recuperar a confiança. Já vimos. É preciso recuperar a identidade, voltar às origens de proteção social. É preciso
como há pouco o Pedro dizia, num contexto de acelerada mudança tecnológica, nós temos de ser líderes nessa matéria. Temos que criar aquilo que nós designamos como o ecossistema Montepio. Depois falámos de regulação. Este é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade para acabarmos definitivamente com qualquer dúvida. Obviamente que a trajetória de convergência do ponto de vista financeiro não vai demorar 2 anos. Não vai demorar 3 anos, nem vai demorar 4. Se calhar demora 12, 13, 14, 15 anos. E não poderá ser feita numa base voluntarista. Não, temos que ter um plano articulado e articulado com as autoridades. Um quarto desafio, obviamente, prende-se com a gestão por dentro dos fundos mutualistas. Não há maior preocupação do que esta. Eu juro, eu tinha mais cabelo há 3 anos atrás do que tenho hoje. E há aqui gente que trabalha comigo, então tinha uma cabeleira tremenda. Porque esta é uma preocupação diária. Vocês não imaginam a preocupação que é. Porque alguém tem sempre excelentes ideias, mas depois há um conjunto de outras pessoas que têm que arranjar o dinheiro para as excelentes ideias. E, portanto, como é que vamos lidar com isto tudo? Só de uma forma. Com verdade. Há uma frase que eu gosto particularmente, e esta frase tem 60 e poucos anos, eu não vou dizer quem é que a disse, mas quando as lideranças se distanciam da realidade, o colapso das instituições é inevitável. E, portanto, temos que olhar para o Montepio com verdade. Isto é, com frontalidade para as nossas dificuldades. De nada nos serve abafar as dúvidas ou viver numa realidade aumentada. Temos que discutir abertamente os caminhos, é indiscutível, mas temos que desenhar um plano em que todos nós nos revejamos. E, portanto, se conseguirmos fazer isto, seguramente retomaremos a trajetória que tanto nos orgulhou. Mas eu gostava também de falar aqui um bocadinho de um passado recente, porque eu faço parte do Conselho de Administração, o Dr. Ribeiro Mendes faz parte de um Conselho de Administração e ao longo destes 3 anos houve coisas boas e más. Eu não posso admitir que naqueles movimentos stalinistas se apague determinado conjunto de coisas e se apaguem as figuras, não é? Que já não interessam. E, portanto, quando falamos hoje de cartão de saúde, que é uma peça importante, e nós percorremos o país falando com as pessoas nos balcões, e elas disseram que o cartão de saúde foi uma peça essencial para que as pessoas ficassem durante o período de crise. E esse cartão tem um pai. E o pai é o Dr. Ribeiro Mendes e a sua equipa. Quando se fala em residências universitárias, e hoje temos aqui uma pessoa que antes de mim propôs a ideia de residências, mas felizmente houve a oportunidade de iniciar esse projeto. E esse projeto está hoje aqui porque consegui liderar uma equipa que conseguiu, partindo do zero, ter hoje 134 camas em Lisboa, 14 em Évora, e que vai estar no Porto, e vai estar em Coimbra, e vai estar em Faro, e que hoje tem autonomia e tem gente à frente deste projeto capaz de liderar. Obviamente que também houve aqui momentos mais difíceis, e que até apareceram nos jornais. Os que votaram contra. E os que votaram contra, parece que votaram contra porque são malucos, desculpem o termo, ou porque são loucos, ou porque não pensam. Não, porque tiveram a coragem de dizer que havia um plano B. E sobre essa matéria eu fiz um desafio muito concreto a semana passada, no Porto. E desafiei a lista A e o Dr. Tomás Correia a discutirem comigo. A solução seria a televisão, mas eu sei que ele não vai à televisão. Mas que discutisse entre associados 3 temas. O aumento de capital, a OPA e a entrada dos chineses na Lusitânia. Bem, sobre a entrada dos chineses na Lusitânia, há uma parte que eu não poderei falar porque não estive em Xangai. Mas há uma parte que poderemos falar. E eu gostava de fazer esse desafio aqui, porque
porque já agora temos esta felicidade tecnológica, não é? Que é estarmos a ser visionados a partir do Facebook, portanto, mesmo aqueles nossos colegas e associados que por pressões não vieram, têm seguramente a oportunidade de nos estar a ver no Facebook. E, portanto, isto para dizer que faço este desafio, e faço este desafio também porque, pelo menos, tanto eu como o Fernando tivemos esta coragem de fazer os desafios nos sítios certos e nos momentos certos. E outros que hoje se candidatam pela lista A e que tiveram responsabilidades na Caixa, dizem que vão fazer uma série de coisas. Mas quando foram tomadas decisões lesivas para o Montepio, eu não sei o que é que fizeram. E pergunto, o que é que fizeram quando foram encerrados balcões na Caixa Económica sem nenhum modelo de rendibilidade por trás? Ou o que é que fizeram quando gente muito válida foi reformada? Ou o que é que fizeram quando impediram a distribuição de produtos mutualistas na rede da Caixa Económica? A resposta é muito simples. Não fizeram nada. E, portanto, eu não espero que aqueles que não fizeram quando poderiam ter feito, o façam agora. E, portanto, para terminar, gostaria apenas de recordar aqui uma história. A Bíblia às vezes é importante, mesmo para aqueles que não são crentes. Isto a propósito do amor que alguns dizem ter pelo Montepio. Porque dizem que amam o Montepio e porque amam o Montepio não se libertam do Montepio, e é uma grande carga que sofrem porque não se libertam do Montepio. Porque precisam de dar todo o contributo ao Montepio. A história é simples, não é? Para descobrir quem era a verdadeira mãe, Salomão pediu que dividissem a criança ao meio. A mãe verdadeira, obviamente, movida pela compaixão materna, o que é que fez? Entreguem, por favor, a criança à outra senhora. A falsa mãe, o que é que disse? Não, nem pensem nisso. Cortem a criança ao meio. E Salomão o que é que disse? E o que é que fez? Entregou a criança à verdadeira mãe. À mãe que desapegadamente colocou o seu filho acima de tudo. E é por isso que eu digo que o Montepio não pode ser visto por alguns de fora como um mero dano colateral, mas também não pode ser visto como alguns de dentro, ou por alguns de dentro, como uma espécie de escudo humano. 620 mil pessoas como escudo humano. E o Montepio é muito maior do que aquilo que dizem sobre ele também. E não pode viver debaixo da sombra de um qualquer pequeno grande líder. E é por isso que as eleições para os órgãos sociais do Montepio são um momento chave no futuro do Montepio. Que ninguém tenha dúvidas. E há aqui dois caminhos muito distintos. Bem, mantemos a trajetória atual e o futuro do Montepio está traçado. Esta instituição desaparecerá. Ou, alternativamente, acreditamos numa equipa de gente competente, de gente normal, não são super-homens, pessoas que têm imensas dúvidas e até se enganam, mas que, em conjunto, são capazes de retomar o caminho de prosperidade para o Montepio. Estou certo que a escolha em liberdade dos associados dará aqui uma resposta muito clara. Estou certo que os associados e trabalhadores terão a sabedoria do rei Salomão. E estou certo que no dia 7 de janeiro, com a vitória da lista B, todos podemos dizer novamente: somos Montepio com muito orgulho. Muito obrigado.